Boa noite, vamos começar o nosso sexto romance do Machado de Assis. Nem acreditei na hora que fui ver a lista lá que a gente tem para leituras, né? E a gente vai ler os próximos livros que são grandes obras também do Machado. Nós teremos Quincas Borba, Dom Casmurro, Memorial de Aires e Isaú e Jacó. Então, assim, temos coisas para ler. Tem um gato nervoso aqui. E Casa Velha é um livro um pouquinho diferente em relação a Memórias Póstumas, mas eu já explico o porquê. A gente tem, então, esse livro que ele tem uma particularidade um pouquinho diferente, tá? Ele foi um livro publicado em folhetim, em 25 episódios. Imagine, gente, 25 semanas para terminar a obra, o povo, né, que comprava os jornais para terminar de ler o livro. E ele foi publicado ali entre 1885 e 1886. Então, por que isso é interessante da gente pensar? O Memórias Póstumas de Brás Cubas foi escrito em 1881. Então, a gente teoricamente tem aqui um livro que é pós Memórias Póstumas de Brás Cubas. E se a gente lembrar, o Memórias Póstumas, engraçado que é bem curtinho, não diria que dá para dividir em 25 partes. É um parágrafo por semana que ele publicava. Então a gente tem Memórias Póstumas publicado em 1881, que vai inaugurar a fase realista do Machado de Assis. Então aqui a gente já tem um contexto um pouco diferente. Ele é um texto que ele foi reunido pela Lúcia Miguel Pereira, se vocês lembrarem, é a principal biógrafa que nós temos hoje no Brasil do Machado de Assis. Só que ficou perdido durante um tempo esses folhetins desse livro, Casa Velha. Ele foi reunido ali em torno de 1940 e 1944 pela Lúcia Miguel Pereira, que estava dividido assim, em um monte de biblioteca, os jornais, então ela teve que fazer todo um levantamento para reunir essas informações e então publicar em unidade como um livro em 1944. Então, uma trajetória um pouquinho diferente do que a gente tem visto até então. E aqui é importante a gente lembrar um pouco dessas fases, né, do Machado de Assis, porque tudo que a gente vê de críticos e material complementar sobre Casa Velha, as pessoas normalmente vão posicionar esse livro muito mais na fase romântica do que realista do Machado de Assis. Tanto que aqui no slide anterior eu falei que ele foi publicado entre 1885 e 1886. E tem uma discussão de que talvez o Machado de Assis tenha escrito previamente esse livro e só tenha publicado depois de um tempo. Então, é uma das hipóteses para fazer sentido com essa linearidade que ele estava trazendo nos romances anteriores, como Yaya Garcia, A Mão e a Luva, Ressurreição, Helena, enfim. Então, a gente pensa que esse livro, ele teoricamente deveria se posicionar mais no realismo do que no romantismo. Por que isso é importante para a gente lendo esse livro aqui, né? Eu trouxe até um slide de uma live anterior que a gente fez, que foi a de Memórias Póstumas, que a gente vai ter a diferenciação, né? Porque a gente tem três movimentos importantes literários no Brasil acontecendo, e é naquele momento que se mescla ali romantismo, realismo, naturalismo. Vamos focar aqui no romantismo, que nessa situação é aquela emoção e idealização. Então, se a gente pegar o Helena, que eu acho que foi o último livro dessa fase romântica do Machado que a gente leu, a gente vê muito daquela emoção, aquelas cenas na chuva, da moça desmaiando, tem aquela idealização do ser amado, ou idealização de uma vida para ser vivida. E a gente tem daí o realismo, que vai ser um livro mais crítico, mais racional, a exemplo que a gente tem de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, quando a gente fala de Casa Velha, ele vai ser um livro que vai estar mais posicionado em relação à emoção e à idealização
do que a crítica e a racionalidade. Outra coisa que a gente tem importante acontecendo nesse período que se passa o livro vai passar ali entre 1827 e 1831, mais ou menos, e a gente tem nesse período o Brasil regencial. O que acontece nesse momento no Brasil? O período regencial ele dura ali entre 1831 e 1840 e foi a fase de transição entre o primeiro e o segundo reinado. Então, o país até então ele era governado pelo Dom Pedro I. Dom Pedro I abdica, né, seu trono e daí o trono vai para o seu filho Dom Pedro II, mas ele ainda era menor de idade durante esse tempo, daí até ele atingir a maioridade, o Brasil foi regido por regentes, basicamente. E foi um momento de muita turbulência política, social, com muitas revoltas populares, com tentativas de mudanças. E um exemplo disso é a Revolução Farroupilha, que, por sinal, ela vai ser mencionada meio a passando, assim, no livro, não vai ter um grande peso, mas é importante para a Casa Velha a gente perceber essa mudança que estava acontecendo de um governo, de um tipo de regência de um país um pouco mais conservador, um pouco mais tradicional, um pouco mais realmente monárquico, e a gente passa daí por um momento de conturbação que vai dar voz para movimentos de mudanças, de melhoria, de tentar ter uma vida diferente. Então, assim, é um momento realmente impactante para as pessoas que estão vivendo ali. E daí a gente chega na nossa casa velha. Quando eu estava lendo esse livro, eu pensei muito na Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, que é um outro livro que também tem a questão da casa no nome. E a gente vai ter em Crônica da Casa Assassinada essa casa como um personagem. Acho que é a melhor forma que dá para definir assim. Então, eu acho importante que quando a gente for ler, a gente tenha algumas coisas em mente. O nosso imaginário do que deveria ser uma casa, um ambiente que normalmente é confortável, amistoso, caloroso, onde se partilha com a tua família. Então, são essas imagens que a gente tem que vão ajudar a gente a confrontar também esse lugar. Tá. Eu trouxe aqui para vocês uma das citações que vai aparecer, eu acho que na segunda página já do livro, que é uma definição da casa, então eu achei bem interessante. Ele vai falar que a casa, cujo lugar de direção não é preciso dizer, tinha entre o povo o nome de Casa Velha, e era o realmente, datava dos fins do outro século. Era uma edificação sólida e vasta, gosto severo, nua de adornos. Eu, desde criança, conhecia-lhe a parte exterior, a grande varanda da frente, os dois portões enormes, um especial às pessoas, à família, às visitas e outro destinado ao serviço, as cargas que iam e vinham, às sedes, ao gado que saía a pastar. Mayra, você que está aqui comigo, essa descrição de casa te remete a uma casa calorosa e aquele imaginário que a gente tem do que é uma casa? Ah, não, né? Tipo, nem um pouco, assim. Nem um pouco, né? Eu fiquei pensando, quando eu era criança, no bairro onde eu morava, lá em Paranaguá, tinha uma casa que era casa de esquina, né? As casas de esquina eram sempre as maiores, tinha mais espaço e tudo. E era a casa mais bonita da rua, assim, sabe? Então a gente sabia como que era a fachada. Eu tenho essa imagem muito nitidamente. Eu não tenho essa imagem de diversas outras casas da rua, mas dessa casa da esquina eu sabia muito bem como que ela era, a cor que ela era, tudo, como que era o portão. E eu acho curioso porque essas casas elas acabam fazendo parte da identidade daquele bairro, daquela localidade e representando muitas vezes um ideal, né, do que a gente gostaria de ter. Então, quando ele fala, né, que o cujo lugar de ereção não é preciso dizer e que entre o povo tinha um nome, então pense, né, da imponência dessa casa ao ponto dela ter um nome e as pessoas chamarem ela
por esse nome e, além de tudo, dela ser realmente antiga, porque ela datava dos fins de outro século. Então, a gente fala aqui de uma tradição, a gente fala aqui dessa perpetuidade ao longo do tempo, dessa manter as origens, manter sua identidade, tudo isso vai permear a nossa obra. E uma das coisas que eu acho interessante a gente comentar também é sobre o estilo da narrativa do livro. Esse aqui eu trouxe um parágrafo, o primeiro parágrafo do livro, na verdade, para a gente conversar junto, que ele vai falar: aqui está o que contava há muitos anos um velho cônego da Capela Imperial. Então é como se eu estivesse narrando uma coisa que outra pessoa contava. E daí a gente entra nesse parágrafo aqui, que seria uma menção do que esse velho cônego estava falando, que ele diz que ele não deseja ao meu maior inimigo o que me aconteceu no mês de abril de 1839. Tinha me dado na cabeça escrever uma obra política, a história do reinado de Dom Pedro I. Até então, desperdiçará algum talento em décimas e sonetos, muitos artigos periódicos e alguns sermões que cedi a outros, depois que reconheci que não tinha os dons indispensáveis ao púlpito. No mês de agosto de 38, li as memórias que outro padre, Luiz Gonçalves dos Santos, o padre chamado Perereco, acho muito engraçado isso, escreveu do tempo do rei. Foi esse livro que me meteu em brios. Achei-o seguramente medíocre e quis mostrar que um membro de igreja brasileira podia fazer coisa melhor. Essa passagem dá muita informação para a gente. Primeiro a gente começa uma narrativa em terceira pessoa e passa para a primeira pessoa. Se vocês lembrarem, nós lemos O Coração das Trevas aqui na Biblioteca Secreta, que ele tinha esse mesmo artifício. A gente tem a narrativa... Que bom, Mayra. A gente tem a narrativa sendo contada por uma pessoa que ouviu a história. Só que, quando a gente está aqui nesse texto que fala que aqui contava muitos anos, isso tenta passar para a gente, como leitor, uma verossimilhança de que isso é verdade, que isso de fato aconteceu. Na verdade, esse narrador, ele está lavando as mãos, dizendo que foi uma história que ele ouviu. O amigo de algum amigo meu me contou e a cada conto eu aumento um ponto. Então, esse é um ponto. A gente sabe também que esse cônego, que é um padre, né, ele, então, tem algo que aconteceu em abril de 1939, eu acho que 1839, eu escrevi errado. Tinha dado na cabeça dele de escrever uma obra política. O porquê um padre, um sacerdote, iria querer escrever uma obra política, me dá aí alguns pensamentos. E ele traz um final de que ele leu, na verdade, uma outra obra e que ele achou que ele poderia fazer melhor. Quando a gente pensa também no estereótipo que a gente tem do que é um padre com um sacerdote, a gente não vê, na verdade, na nossa mente, uma pessoa pautada na inveja, que isso daqui é uma inveja do que ele estava vendo, o que o outro fez e que ele achou que ele poderia fazer melhor. A gente sabe também que ele diz que não tinha os dons indispensáveis ao púlpito, então ele não era aquele padre de missa, de pregar sermões, de falar. Ele fala que, por sinal, ele escrevia algumas coisas que outros liam, que ele emprestava para os outros, todas essas questões. Então, a gente tem uma narrativa de terceira pessoa que passa para a primeira pessoa. A gente sabe que algo aconteceu de importante. Ele resolve escrever uma obra política porque ele acha que pode fazer melhor do que um outro cara fez e que ele não é um sacerdote para o púlpito para falar ali, pregar seus sermões. Então, assim, eu não sei o que resta para esse padre ser, mas talvez seja a minha ignorância aí das funções de um sacerdote. E nós chegamos no que vai compor essa obra, tá? Então, a Casa Velha, eu considero que ela é, sim, um personagem deste livro, que os ambientes em que isso vai acontecer, as salas de jantar, salas de estar, a biblioteca, o escritório, tudo isso vai permear, os quadros que estão nas paredes, as louças, enfim.
Nós teremos o padre, então, que é esse cônego sacerdote, que ele vai ser, a princípio, o nosso narrador, mas tem toda aquela dinâmica de narrativa que eu comentei. Nós teremos a Dona Antônia, que é a matriarca de uma família, que é a família que mora, né, na casa velha. Temos seu filho, o Félix, e temos Lalau, que é apelido de Cláudia, que a Lalau, se vocês bem lembrarem, o Machado de Assis adora colocar um agregado, e que neste caso aqui o agregado vai aparecer na personagem de Lalau. Então vão ser esses personagens que vão mapear tudo isso. Tem algumas interpretações que a gente pode ter do papel da Dona Antônia, do Félix e da Lalau, mas eu não vou trazer agora, eu acho que vale a pena para a discussão final, porque isso pode enviesar a discussão de vocês. E da minha parte, nesse primeiro momento, seria isso. Mayra, dúvidas, comentários, reclamações, testemunhos? Reclamações, sim. Que é o jeito, eu achei que ia ser mais realista esse livro. Fiquei meio decepcionada já. Então, ele não é, guria, também achei que ia ser. E por isso que eu falei que eu até li antes, porque eu tava com muita dúvida nisso, e até pelo tamanho, porque todos os livros que vieram depois são maiores, sabe? Sim. Então, por isso que eu falei. Nessa minha edição aqui, o livro começa na página 50 e ele vai até a página 125. Então, assim, ele dá 80 páginas. Uhum. Nessa edição pequenininha, né? A minha é uma maiorzinha, mas é isso também, 80 páginas. Então, é uma leitura bem rápida. Então, acho que assim, para cumprir o protocolo de chegar no projeto e falar, eu li todos os romances do Machado de Assis. Então, como eu comentei, numa manhã, numa tarde, assim, você mata o livro tranquilamente, pode vir falar mal depois, tá? Beleza. Oi? Oi. E aí? Parece todos aqueles outros livros dele que a gente leu. Bem parecido. Já vi que o Félix, que é o filho, Isso. é um grande imprestável, que nem os outros. Que acho que a mãe dele fala que ele, tipo... deixa eu marcar aqui. Que ele meio que não faz nada, né? Pede para o outro levar ele para a Europa. Então, assim, ele já é... Eu tô vendo que eu não gosto dele. Página 1, não gostei dele. Tipo isso. Só não foi na página 1 porque ele não apareceu na página 1. Mas o que é engraçado nesse livro é que esse padre ele vai fazer tudo coisa que não é de padre. Então, ele já tá se metendo ali no meio das coisas, tipo... As fofocaiada, guria, ele vai entrar num grande leva e trás, que eu fiquei olhando assim. mas parece ser, tipo, bem... Aquela novela mexicana. Reparei que tipo, o capítulo termina também com uma frasezinha tipo, de efeito, assim, tipo... Sabe? Tipo, que eu li até o final do segundo capítulo. E esse segundo capítulo termina, tipo... Infelizmente, tudo não era ainda tudo. Tipo, tem aquelas frasezinhas assim de efeito. Perfeito, né? Você leu até onde? Mas... Até aí, até o final do segundo. Tá, beleza. São curtinhos, né? Sim, bem curtinho, tanto que realmente não sei como que ele dividiu isso aqui em 25 Não faz, porque nesse livro aqui ele tem 10 capítulos. No meu também, são 10 capítulos. Ele dividiu 80 páginas em 25. Pois é, foi publicando uma estrofe assim por vez. Uhum. Coitado de quem tava acompanhando, né? Demorou Uhum. um tempão pra saber o final. E o que você achou do padre até agora? Eu me enxerido. Tipo, já tá querendo saber muito, assim, das coisas que não é da conta dele. E... não sei. Já achei ele meio esquisito, porque logo no começo ele fala que, tipo... Que ele não tem os dons, né, do púlpito. Então, assim, o que você tá fazendo sendo padre ainda, se você acha que você não vai ser um bom padre? E Vai aí... fazer obra política, tipo...
É, Porque tipo, outro cara assim, fez e você não gostou. não, e a motivação dele, tipo, pra mostrar que um membro da igreja brasileira pode fazer coisa melhor. Tipo, não é a atitude que eu espero de um padre, sabe? Uhum, bem isso, bem isso. Mas olha, é um livro que acaba rápido. Eu já Uhum. vou adiantar que eu não curti. Mas no final tem algumas discussões que a gente pode ter, assim, que são interessantes. Eu acho que no último capítulo, mas eu tô animada para terminar ele e para Quincas Borges. A gente vai ter uma peça do Shakespeare, eu vou separar as peças amanhã ou sexta pra gente ler. Beleza. Mas daí a próximo dele vai ser Quincas Borba, que eu estou animadíssima pra isso. Tô animada também para essa sequência agora do Machado, depois de Casa Velha. Vai ser coisa boa, coisa boa. Então tá bom, deixa eu encerrar aqui a gravação.